Muito bem, pessoal. Agora sim. Agora sim, começando o nosso curso de hoje abençoado. Então, nós vamos ouvir, né, a história da Alexandra com relação às energias. Sim, Pode falar, Alexandra. tem mais ou menos uns 15 dias que nós estamos numa jornada aí, uma jornada diária de procura de imóvel, porque nosso centro foi vendido, o proprietário vendeu e nós temos um prazo para sair de lá, né? Então, estou correndo atrás de casa, de locação, essas coisas. E uma das casas, a proprietária, ela tem a chave que ela guarda, ela mora ao lado ali, pertinho, encostadinho, e a chave fica com a proprietária, e ela que abre pra gente. Aí eu marquei horário com ela, fui lá, cheguei lá às 9h30 da manhã, e ela na porta me esperando. Aí era uma casa muito pequenininha, era uma casinha de vó, sabe aquelas casas assim, do chãozinho vermelho, de cimento queimado, mas muito arrumadinha. Tinha um jardim na frente, assim, um jardim. A casa pegava mais ou menos a lateral do muro e todo o comprimento e extensão da frente até o fundo, ela não pega, ela não tinha, era jardim, era jardim. E um jardim muito bonitinho até, com muitas plantas medicinais, rosas, essas coisas. Eu entrei lá com o Léo e o Léo ficou conversando com essa senhora no jardim. Aí eu fui entrar na casa, entrei sozinha na casa. Gente, quando eu entrei nessa casa, essa casa devia ter assim, uns 2 quartos, uma salinha bem simples, um banheirinho e uma cozinha. Só, mais nada. Era um barracãozinho praticamente. Mas era uma casa que tinha uma energia tão boa. Eu me senti tão bem lá dentro e foi uma energia tão forte, mas ela foi tão forte que no momento, na hora que eu comecei a perceber essas energias, eu não consegui entender o que estava acontecendo comigo, sabe? Mas foi muito forte. Foi tão forte e foi tão bom que eu comecei a chorar. E eu não parava de chorar. Não parava de chorar. Aí, por final, eu saí da casa, sentei na beiradinha do canteiro, que não tinha lugar para sentar, sentei na beiradinha do canteiro ali, no tipo meio-fio, um contornozinho de cimento tinha em volta do jardim dela. Sentei ali e fiquei chorando, chorando. Aí o Léo falou assim: mãe, o que está acontecendo, mãe? Eu falei assim, gente, que energia que tem essa casa? Que é isso? Que coisa mais boa que tem essa energia dessa casa? Aí eu peguei e virei, não queria falar para a proprietária que eu era espírita, porque tem aqui em Uberaba tem muito evangélico, né? E aí eu peguei e o pessoal evangélico não é muito chegado, né? E aí eu fiquei com medo ela falar alguma coisa, ela falou assim, eu falei falei, que energia boa que tem nessa casa. Ela falou assim, ah, mas essa casa tem energia boa mesmo, muito boa. Essa casa era da minha mãe. Era da minha mãe, já tem um tempão que ela não mora aqui mais. Mas essa casa é minha mãe todos os dias de manhã. Nós, todos os filhos, vinham para cá tomar café da manhã com ela. E depois do café, ela sentava todo mundo e a gente ia rezar. Ela abriu o evangelho, a gente rezava. Nessa casa tinha oração todos os dias. Gente, e aquela oração, e aquela luz daquela casa, vocês podem ter certeza, estava impregnada nas paredes. Estava impregnada nas paredes daquela casa. E eu saí de lá chorando, ainda fiquei um tempão chorando. Chegou até 1 hora, o amigo espiritual do Léo aproximou dele e conversou com ele, porque eu estava muito emocionada. Até o amigo espiritual deu um recadinho pro Léo, falou que a gente já ia, logo, logo a gente ia encontrar a casa, sabe? E o que aconteceu? Aconteceu que eu saí de lá e eu custei entender o que tinha acontecido comigo. Mas eu vou te falar. Sabe quando é, Wellington, que eu entendi o que tinha acontecido comigo? Hoje. Hoje que eu fui entender. Você sabe o que eu senti lá? Sabe o que tinha naquela casa? Muito amor. Aquela casa tinha muito amor. Hoje que foi cair minha ficha.
Era um sentimento de amor muito grande. E era uma casinha tão pequenininha, tão velhinha, mas bem cuidadinha, simplesinha, que é um lugar que abençoou meu dia. Até comentei com isso com você outro dia. Foi o melhor momento do meu dia, foi aquilo. Aquilo, para mim, valeu o meu dia inteirinho. Não precisava de mais nada. Porque eu entrei numa casa que valeu por todas as outras 35 que eu entrei, que estava super carregada. Mas foi muito bom, muito bom. E falar para vocês que estão escutando aí, ó, que estão no curso, eu não tinha essa sensibilidade antes não, viu, gente? Foi fazendo curso que eu fui aprendendo, não tinha não. Para mim, qualquer lugar, a qualquer lugar, não tinha energia negativa nem positiva, não. Eu tinha uma percepção pequena, mas eu não entendia. Agora eu consigo perceber e entender, viu? É isso aí, Ué. Muito obrigado, Alexandra. Nada, Muito nada. obrigado. Perceberam, gente? Que maravilha. Isso que ela falou é muito importante. Ela não tinha essa sensibilidade toda. Como ela desenvolveu? Estudando, praticando. Mediunidade a gente desenvolve, né? Mediunidade ela tem que ser educada, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser praticada, ela tem que ser desenvolvida, né? E a prova está aí. E olha só que coisa mais boa, ela percebeu uma energia tão boa do ambiente, porque o ambiente fica impregnado com as nossas energias, né? E isso explica muita coisa. Por que você chega num lugar, às vezes, e não se sente bem com aquele lugar? Você nunca foi naquele lugar, você chega, você dá um impacto assim em você e você não sabe muito bem de onde vem esse impacto. Beleza, pessoal. A gente tem um módulo inteiro para rever, bastante coisa. E justamente por isso a gente vai fazer essa revisão em 2 aulas, tá? Começaremos a revisão hoje, terminaremos a revisão na semana que vem. Não vai dar tempo de falar tudo, foi muito conteúdo, por incrível que pareça. Então, e é claro que se surgirem as dúvidas, vocês podem ir abrindo, perguntando. Agora é o momento de tirar dúvidas, tá? A gente vai repassar todo o módulo para poder aparar possíveis arestas aí, tá bom? Dri, é contigo. Então, pessoal, a gente vai fazer uma pequena leitura, né, do que a gente tem visto para poder conseguir né, progredir mais no estudo. Bom, relembrando aqui um pouquinho, lembra lá das nossas primeiras aulas, que a gente fez uma introdução do que é sobre o espiritismo, para a gente ter uma noção melhor para estudar a mediunidade, porque sem ter uma noção, o outro curso não foi necessário, porque as pessoas já estavam mais adentradas, inclusive trabalhando em casa espírita. E a gente precisou fazer essa pincelada aqui, a gente vai dar um retoquezinho agora para vocês dessas noções sobre o espiritismo, as mesas girantes. Vocês têm lembrança do que a gente falou? Essa parte o Hélio falou sobre as mesas girantes, contando como iniciou lá na França, né, essas questões, a notícia que correu mundo afora, das coisas incríveis que sucediam nos grandes salões da França daquele tempo. Né? Um acontecimento, assim, engraçado, quem é estudioso aí, lê muito, a gente não vê falar muito disso nos livros de história, você vê tanto falar sobre o iluminismo, que aconteceu bem antes, mas quando foi chegando nessas novas ideias, essas coisas, não ficou assim tão falado. Eu nunca li no livro de história sobre Allan Kardec. Quem já leu aqui? Aí você tem que trazer em outras categorias de estudo para você saber quem é Allan Kardec. Né? O nome completo de Allan Kardec, o Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Discípulo de Pestalozzi. Gente, a escola Pestalozzi, se vocês pegarem os volumes lá para ver como que é o modo que se ensina uma criança a buscar, a compreender, a estudar, é maravilhoso. E Allan Kardec seguia esse método. Né, desses estudos, ele era professor, então são métodos assim são eficientes. Aliás, até o momento agora não se tem outros métodos, né, que é o método da investigação, você incentivar o aluno a buscar, a fazer leituras
em termos de busca. E o jeito mais claro de fazer essa busca é perguntando. O livro de perguntas e respostas, por isso ele lançou o primeiro livro, né, explicando sobre o Espiritismo, sendo um livro de perguntas e respostas, que é o Livro dos Espíritos, lançado, né, em meados do século XIX. Essas noções sobre o Espiritismo, a gente aqui pincelou noções, mas se você pegar o Livro dos Espíritos para ler com as suas mais de 1000 perguntas, você tem muita bagagem, muita coisa para estudar. Então, quando a gente fala de mesa girante, Allan Kardec, as mesas girantes, primeiro assunto de estudo, qual que é a base central desse assunto? Mediunidade. Por isso que a gente queria tanto, né, Wellington, fazer esse curso, organizar isso daí para falar sobre a mediunidade. Então, as mesas girantes, a história de todo o trabalho de Allan Kardec no finalzinho da vida dele, para trazer, para codificar aquilo que Jesus havia prometido. Ele veio organizar tudo aquilo que Jesus havia prometido, tudo aquilo que Jesus deixou como se fosse um véu fino sobre algumas coisas que naquele tempo não dava ainda para falar direito. A doutrina espírita veio e acabou de explicar tudo, assim como Jesus prometeu. Né? Quando os discípulos estavam muito tristes com o desencarne de Jesus, né, ele veio estar com eles, né, e disse a eles que não ficassem tristes, porque no seu tempo ele mandaria um consolador. Só que passou bastante tempo, né? Eles tiveram que continuar lá sem Jesus encarnado. Que eu penso que com Jesus... Vocês já pararam para pensar o que seria estar na presença do Mestre encarnado, como nós aqui, de carne e osso, como nós estamos? Vocês já pararam? Já pararam para refletir sobre esse sorriso de Jesus? Sobre esse olhar de Jesus? Vocês já pararam para refletir? Estou falando só do homem encarnado, tá? Eu não estou falando da maravilha que é o Espírito Jesus, da esfera crística, que construiu esse planeta, que resfriou esse planeta, que trouxe seres gigantescos para esse planeta para testar a atmosfera, se nós poderíamos viver aqui. E que trouxe nós para cá desde os primeiros. Você já pararam para pensar a grandiosidade desse homem agora, desse espírito. Mas agora vamos falar de Jesus como homem encarnado que estava aqui entre nós, que nasceu, que cresceu, precisou aprender a ler, escrever, precisou aprender a ler, né? Só que tudo para ele foi muito mais rápido, né? Isso não significa que recém-nascido ele estava andando, não, viu? Mas o intelecto, né, era uma criança muito sábia, muito esperta desde muito pequeno, porque, né, era um espírito já bem adiantado, né? O Espiritismo, por que o Espiritismo é a obra do Consolador prometido? Por conta da promessa que ele fez, que mandaria o esclarecimento conforme quando chegasse o tempo. E por que é Consolador? Vocês lembram quando eu falei disso, do Consolador prometido? E é Consolador porque ele traz, quando você compreende, traz compreensão sobre o porquê. Quem somos nós? O que estamos fazendo aqui, de onde viemos e para onde vamos. Quando você tem esse esclarecimento que a doutrina espírita te traz, você sente arrefecer as coisas da vida, as dificuldades, as vicissitudes da vida. E nós sofremos não só por causa que fizemos alguma causa no passado de outra vida que tivemos, não é só por isso, pela própria natureza da humanidade nesse momento, pela própria natureza do planeta. Então precisamos receber consolo sempre. Você não consola uma pessoa que perdeu um ente querido, você não consola uma criança que está chorando, né, uma pessoa que, né, aconteça o que você não está sempre procurando consolar as pessoas? Foi isso que Jesus fez, né? Ele prometeu esse consolador buscando através do ensino, através da pesquisa, através do estudo. Aí você me diz assim, por que, tá, já que esses espíritos estão aí, já não dizem as coisas, já fazem assim e pronto? Então, se é assim, que mérito há para o ser humano? Para nós, que mérito há se você mesmo não buscou? Se você mesmo não buscou estudar, alguém dizer para você é diferente do que você buscar. Você pode ver que, quando a gente está lá na escola estudando, quem se lembra ou quem ainda está estudando, se você lembra da fala do professor completinha, do começo da aula até o fim. Não. Mas o que você escreveu, o que você leu, você tem condições de buscar na sua mente. E o que a gente ouve, por que Deus deu 2 ouvidos, né? Entra no ouvido e sai no outro. Então, a pesquisa é muito importante, o ensino é muito importante. O objetivo da reencarnação é o aprimoramento do ser humano.
É por causa da reencarnação. Se não fosse por ela, não teríamos como compreender Deus. Por quê? Vocês estão lembrados do que eu falei daquela vez? Por quê? A reencarnação é a prova de que Deus nos ama muito. É a prova da evolução. Sem a evolução, como que você vai explicar a vida? Quem aí não acredita em reencarnação, me explica então o que é a vida. O que é Deus? Se o espírito não tiver que ir e vir de um plano ao outro para aprender. A gente não faz o mesmo na escola com os nossos meninos? Você não pega quem está com criança aí de 3 anos, 5 anos, põe ele na faculdade de medicina, né? Não põe, não tem como colocar, porque ele ainda não está no ponto. Assim somos nós, espíritos que vamos vindo, caminhando essa jornada, palmilhando por nossos próprios pés. Todo o mérito é do espírito que conquista, que busca. Os espíritos mais elevados, inclusive Cristo, veio ser o exemplo, nos mostrar como faz. Mas você acreditar que outro fará por você, não. Você tem que ir. E a reencarnação, eu adoro essa frase aqui, nascer, morrer, renascer ainda, nascer, morrer, nascer ainda de novo e progredir sem cessar. Acaso pensamos que Jesus parou de progredir? O progresso é incessante. Só que o que Jesus hoje faz, como é esse progresso dele, ainda não é assunto para o nosso bico. Mas você pode ter certeza que ele não parou. Todos estamos progredindo, seja nesse corpo físico, nesse momento, ou fora, lá na erraticidade, no plano espiritual. Todos continuam trabalhando. Quem não está, porque ainda não tem condições. Está sendo assistido, né? Está sendo tratado, cuidado. Mas assim que ele se puder pôr de pé, ele terá que caminhar. Não é assim? A gente faz assim com criança, né? Você carrega no colo. Você tem um filho de 20 anos? Tem? Você carrega ele? Não, porque ele já sabe andar. Assim, né, a reencarnação nos traz essa proposta, né, de desenvolvimento, de evolução espiritual. A evolução, gente, não é da carne, pelo amor de Deus. Aquela vida eterna que o Senhor prometeu é a vida do espírito. O espírito é que vive para sempre. O espírito que é imortal, a carne não. Eu falo, gente, porque quando a gente fala de reencarnação, muitas pessoas vêm falar comigo, né, que como assim que Jesus prometeu vida eterna e se terá longos dias sobre a terra? Eu falei, longos dias é uma coisa, eternidade é outra. Até porque eternidade, pressupõe-se que eternidade é uma coisa que já existia antes de qualquer coisa que a gente possa imaginar. E ser imortal é uma coisa que não vai morrer nunca. Então, a gente considera Deus como eterno, porque a gente ainda não tem compreensão de tudo isso, por isso nós não chamamos nós de eternos. A gente chama Deus de eterno, né? E nós somos imortais. Espíritos imortais, nós somos seres imortais. Você já pararam para pensar sobre isso? Aí você torna trazer o tema da reencarnação. Estamos nesse momento aqui, né, nesse planeta, nesse momento, vivendo uma experiência. Aí lembra daquela frase que o Wellington sempre gosta muito, né, Wellington? Que a gente fala assim, que a gente a gente não tem um espírito, nós somos um espírito, o que nós temos é um corpo. Né? Agora a gente tem um corpo, daqui a pouco a gente não tem, em qualquer momento a gente pode não ter, mas espíritos continuaremos. E outra coisa que a gente aprendeu com a reencarnação, a gente não diz assim, quando eu morrer, para onde será que vai o meu espírito? Porque você é uma pessoa, o espírito é outra, então você tem 2 caras. Né? O espírito sou eu sou esse espírito, eu sou esse ser que pensa aqui, ó, que analisa, que pensa, é eu que vou, não sei o que eu estou construindo, para onde que eu vou despertar lá. Né? Então a reencarnação traz toda essa noção para a gente. Pode passar, Wellington. A lei de amor. Completando, Adriana, a carne, o corpo fica, né? Só Sim. O espírito vai. Só o espírito, nada. Nós vamos. O que nós vamos levar aqui é tudo que a gente conseguiu aprender, as nossas virtudes, tudo que a gente conseguiu vivenciar e ficou guardado no nosso coração, isso sim, porque o conhecimento e o sentimento são tesouros que caminham conosco, né? São o conhecimento... É o tesouro que levamos. É o tesouro que levamos, são as nossas ações, as nossas virtudes, tudo que a gente conseguiu aprender. Né? E isso a gente será usado no tempo certo. Oi, Wellington.
Só para aproveitando esse Me gancho ajuda aí, aí, se eu estiver esquecendo, você me fala. não é que você está esquecendo, é só para complementar, né? Uhum. Na verdade, a reencarnação é uma escola. A vida é uma escola para o espírito. Sim, Nosso sim. planeta é um planeta hospital-escola, na verdade. Gente, tem uma música linda, né, Wellington, que a gente gosta, né? Gente, tem uma música do Tim Vanessa que chama Mundo Escola. Ouçam essa música. Quem conhece? Alguém aí conhece? O Wellington você conhece? Quem não conhece, anota aí. Chama Mundo Escola, do Tim Vanessa. Ouça e preste atenção na letra. E preste atenção na letra, que é maravilhosa. Traz tudo isso aí explicando como esse mundo é uma escola, um hospital, uma escola, uma prisão, né? Esse planeta é tudo isso para a gente, tá? E aqui a gente vai reencarnando, encarna, desencarna, encarna de novo, desencarna. Então a gente fala reencarnação, porque a gente já encarnou várias vezes, mergulhar na carne, né? Trazer o que precisa. Você vai. Gente, o que é interessante da reencarnação, só voltando ao ponto aqui que eu me lembrei, que você não começa do zero. Tem gente que fala assim, mas a gente. Então tá, a gente reencarna, eu tenho que começar tudo de novo. A gente nasce, não sabe ler, não sabe escrever, e que não sei o quê, a gente começa tudo de novo. Não, você não começa tudo de novo. O seu cérebro, que agora é um cérebro novo, num corpo novo, que nasceu agora, ele precisa crescer. Até Jesus precisou esperar, gente, o cérebro ficar maduro, as pernas ficar maduras para ele andar, o cérebro ficar maduro para poder raciocinar. Até Jesus precisou esperar. Então, aqui é o seu corpo físico de agora. O espírito é antiguíssimo. Mas o cérebro, o corpo, os órgãos que vai comandar tudo aquilo que é o cérebro, não está maduro, não está pronto. É preciso que espere o tempo para ele se manifestar. Aí esse espírito, já viu o ditado que fala assim que a vida começa aos 40? É quando você se dá conta de quem é você. Por isso que tem essa brincadeira aí de, né? Você vê que quando a gente é muito jovem, assim, a gente tem 20 e poucos anos, a gente não liga muito com as coisas. Quem aqui nunca fez por fazer, que nem estava pensando naquilo? A gente não pensa no dia da manhã. Quando você vai começando a amadurecer, você começa a se dar conta. Chico Xavier falava assim que ninguém podia morrer antes de fazer 70 anos. Eu falei, nossa senhora, disse que era 40, agora é 70. Né? Porque aí a gente diz que a gente ainda entende muito mais. Né? Eu não sei se eu vou conseguir, mas enfim. Né? E lembrando que a reencarnação, né, traz a questão da misericórdia de Jesus. Quando fala daquele perdão, de se lavar nas águas para o perdão, é mergulhar nas águas da carne, nas águas do útero. O perdão é isso, perdoa-se tudo aquilo e começa. E voltando ao que eu estava falando, que existe... não é do ponto zero que você recomeça, você recomeça de onde você parou da outra vida. Mas as coisas básicas você precisa refazer porque o cérebro não está maduro. Você vai aprender a ler. O ser humano pode falar qualquer língua, que foi criada por nós mesmos. Né? Nós podemos falar qualquer língua. Né? Você lembra os Trapalhões brincava com isso? Nossa, minha criança nos Estados Unidos, inteligente mais, já começa falando inglês. Né? O ser humano pode falar qualquer língua. Né? E se a gente estudar, a gente pode falar, gente, porque tem preguiça, acha que não tem, mas nós temos o poder de falar todas as línguas do planeta, porque já nascemos em todos os lugares. Aqui não tem mais espírito que é de uma aldeia, não tem mais. Essa fase da Terra já passou. Vamos aqui na lei do amor que eu vou explicar melhor. Na fase de instintos, a gente estava separados nos blocos terrestres. Né? Blocos terrestres mesmo, o tempo que é quando a Terra ainda estava... porque, gente, eles falam... Vocês que estão estudando aí, quantos anos mais ou menos a humanidade está na Terra? Que a ciência da Terra hoje sabe? 100 mil anos? Mais ou menos? Né? É mais. Na verdade, é um pouco mais que a gente ainda vai, né, chegar mais nesse ponto. É um pouco mais. Mas antes disso, né, a gente já tinha os indícios de tudo, de todo esse preparo, disso que Jesus preparou para a gente. Quando a gente começou aqui, a gente começou nos pontos separados. Era na fase dos instintos. Na fase que a gente, como o Edson explicou da outra vez, na fase que a gente vivia assim, ó, a gente comia, dormia, esperava o dia, à noite caçava, se alimentava, reproduzia, morria, igualzinho aquela lei da ciência na escola. Como é que é?
Como que é a lei lá da ciência? Esqueci, me veio na mente e me fugiu. Como é que nascer, crescer? Nasce, cresce, reproduz e morre. Isso, exatamente, isso mesmo. Obrigada, Elô. A gente vivia assim, somente assim. Né? A gente vivia para caçar, procurar comida, se alimentar, tal. Depois a gente foi crescendo isso daí, foi aprendendo a estocar, foi aprendendo a ver que um animal você podia trazer mais para perto, que você podia plantar ali perto, e aquilo foi indo, foi indo. Né? Outra coisa, aí depois a gente passou para o mundo das sensações. O que é o mundo de sensações? Tem essa separação muito bem, instintos, depois as sensações. O que é a parte de sensações, de sentimentos e de amor? A parte de sensações é quando você vibra completamente com o que você sente, ou muita fome, ou muita dor, o prazer, começa a busca incessante de prazer. E o prazer, gente, é o prazer de várias formas. Não sabia que o nosso cérebro não aceita viver sem a dopamina? Não aceita, ele não aceita. Ele não aceita. Para conseguir ela, você tem que fazer alguma coisa. Ou você come muito, ou você bebe, ou você abusa do sexo, ou você abusa da alimentação, de bebida, do sexo, de trabalho, ou do sono, ou de exercício físico. Alguma coisa você tem que buscar para te dar prazer, porque o cérebro não aceita viver sem. O corpo humano não aceita, porque não dá para viver sem prazer. Então você busca de alguma forma. Por isso tantos transtornos a gente vê, né? Porque a pessoa entra nessa busca de repetir esse prazer, essa sensação boa, entendeu? A gente entra é um labirinto, né? Mas quando você sai das sensações, você passa a ter sentimentos. O ser humano passou a compreender que gostava do outro, que começou a chorar quando o outro morreu. Começou a perceber que o outro fazia falta. Ele começou a perceber que ele existe como o outro existe. Né? Só que daí a fazer é diferente. Eu estou falando que ele começou a perceber. Né? Nós estamos, na atualidade, entre os sentimentos e o amor. Mas em nós ainda tem a parte dos instintos, das sensações, porque isso não some. Isso não some completamente. Dri, na verdade, Dri, a gente está entre sensações e sentimentos. Perdão. Então, Eu falei amor? Nós estamos nos libertando Perdão, gente. Dessas amarras do prazer. Eu acho que foi fantástico o que você falou, né? Nós precisamos tanto do prazer, o nosso cérebro necessita. Sim. Estamos daí nascem todos os vícios que nós temos, né? Exatamente. E aí a gente agora está começando a querer se libertar desses vícios e adentrando no campo dos sentimentos, na verdade. Gente, não é entre o sentimento e o amor. Eu falei errado, desculpa, ainda bem que eu estava prestando atenção. Perdão, é entre as sensações e os sentimentos. Na tentativa de buscar esse amor que Jesus está pedindo aí. Inclusive, gente, quando eu comecei a estudar, eu falava, que amor é esse, gente? Amor, a gente pensa, quando a gente fala em amor, vem cá, quem é que não lembra, quando a gente fala de amor, amor de casal? Ai, que coisa mais linda, o outro um vive pelo outro, casal de pombinhas, a gente não lembra disso? Não é desse amor. Esse é o mais fraco de todos, é o primeiro que se rompe. Né? Então, não é desse amor. Né? A excelência do amor é ver o outro. É o outro. Nunca somos nós mesmos. Por isso que a doutrina espírita sempre fala da caridade, sempre pede para praticar a caridade, fazer tudo pelo outro, até em detrimento da gente mesmo. Tem esquecimento. Quando ele fala esquecimento, gente, não é falta de amor próprio, não é você ficar passando fome para dar as coisas dos outros, não é nada disso. É realmente desejar que o outro também tenha o melhor que você busca para você. Jesus diz bem claro aqui no seu evangelho que ele entende que quando você encontra com um inimigo, uma pessoa que te fez mal, até o seu coração bate diferente. Mas ele pede para não se vingar, para não desejar mal. São Paulo vem e complementa que o amor pode tudo, que o amor é benfazejo, que o amor tem paciência, que o amor não julga e ele espera, é tolerante. Ele não vai elencando assim tudo que o amor faz. Amor é isso. Aí a gente pensa que o amor é de mamãezinha, tem mãe que não gosta de filho, tá? Caso alguém não tá lembrando, que o amor é da mamãezinha, que é a rainha do lar, esquece que pai... Gente, vocês já pararam para pensar que pai não tem salário? Porque tudo que ele ganha é do lar. O povo fica numa reclamação de homem, o Edson não tem um tostão no bolso, eu tenho certeza. Ele já pagou água, luz, já fez a compra, já pagou a escola dos meninos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê.
Isso aí, ó, eu adoro essa parte, porque eles falam mal dos homens, eu não gosto, porque os homens são nossos companheiros. Quem somos nós sem os homens? Para de falar que mulher é a rainha do lar. Outro dia vi uma foto lá no coisa lá, no Facebook, gente, a mulher lá com o bebê, ai, amor de mãe, que coisa mais linda, que ele é amor de mãe, mas e o homem segurando ela com o menino aqui, ó. Se não fosse por José Maria, não teria conseguido trazer Jesus. Nunca esqueçamos disso. Então, é desse amor aqui. Então, só relembrando aqui, nessa lei de amor, a gente ainda traz os resquícios de instintos e dessas sensações. Ainda buscamos. O instinto já está mais para trás um pouquinho, mas ainda trazemos agora o instinto de conservação. Tudo que vai contra a sua saúde ou sua vida, você já tem aquele baque. Ah, não, então, isso eu não vou beber, isso eu não vou fazer. Ainda tem assim, sabe? Ainda tem o auto-suicídio, né? Porque você está cansado de saber que Coca-Cola é veneno, você bebe todo dia. A gente está cansado de saber que tal coisa é veneno, a gente faz todo dia. Se o médico falar, não come isso, é que nós queremos comer mesmo. Eu nunca liguei para comer muitas coisas. Agora o médico falou que não posso comer, eu quero todo dia. Todo dia me peguei comprando no supermercado, cheguei com um monte de pão, não posso comer nenhum tipo de pão. Estava ganhando que ensinar mesmo, tinha 3 tipos de pão diferentes. Que eu mesmo comprei, sem ver. Só porque falou que não pode mais. Né? Enfim, só para dando meu exemplo, para lembrar para vocês o quanto a gente é teimoso, o quanto a gente não gosta que se fala para a gente o que fazer. Aí Jesus veio e mostrou o que fazer. Jesus não escreveu uma linha com a própria mão dele. Nem quando ele abaixou no chão, para riscar o chão com um pauzinho, com o dedo, ele não fez nenhuma letra. Ele não escreveu nada, ele só riscou o chão. Enquanto esperava que os outros tomassem a decisão de apedrejar a Madalena ou não. Enfim, a gente, nesse trabalho, né, de sair dessas esferas mais baixas, desses estados mais baixos, e superar, e levantar, e alçar voo, e crescer, abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, crescer, a gente vai compreender realmente o sentimento e entrar de uma vez por todas, né, na fase do amor, de desejar ao outro realmente que ele seja feliz. A gente não consegue fazer isso ainda. Por isso, né, desculpa, eu falei errado, a gente ainda não consegue. Vamos pegar um exemplo? Você termina o namoro. Não deu certo, não importa o motivo ou o casamento, mas você não quer que o outro seja feliz de jeito nenhum. Pode falar, tomara que seja feliz, uma pessoa vai ser feliz para ela, me deixa em paz, mas a hora que você vê a pessoa com outro ou com a outra, E o que dói? É o orgulho que dói, é o orgulho que te chama, né? A gente não... O apego, né, Adri? Oi? O apego, né? O apego, a vaidade, né? É tudo isso, mas não é amor. Porque se fosse amor, seja feliz, vai. A gente não quer que as pessoas doentes vão embora, quer que fique aqui acamado, em cima de uma cama, morrendo de dor, com câncer comendo ela tudo, mas ela não pode desencarnar. Os filhos da gente crescem, cara, não pode ir embora viver a vida deles, tem que ficar amarrado no ser. Gente, isso é apego, isso não é amor. Então, quando a gente começa a separar essas coisas, sentimentos para o amor. A gente ainda está lá em sensações para sentimentos. Mas há 2000 anos, Jesus já veio falar sobre o amor. Então, não vale dizer que não estamos preparados. Igual sempre dá o exemplo de criança, somos crianças birrentas. Não somos crianças no sentido de não entender. Somos crianças no sentido de birra. Somos birrentos. Né? Somos orgulhosos, birrentos, vaidosos, mas crianças no sentido de ainda não compreender, não, porque há 2000 anos já estávamos prontos para compreender muita coisa, e a gente nunca aceitou. Quem de nós aqui poderia estar perto do Cristo e a gente não quis nem ouvir o que ele dizia? Gente, tem um livro aqui que eu estou lendo, que a mulher conta que Jesus estava falando, hoje que ela sabe que é Jesus, falando aquele homem em volta, que tanta gente em volta falando lá no alto da montanha, muita gente emocionada, e ela parou, ela era muito rica naquele tempo, parou lá e falou assim, mas não sei, não é mais a palavra, mas para nós aqui, assim, que baboseira é esse aqui que esse homem está falando, que absurdo. Se Jesus tivesse encarnado hoje, ou viesse reencarnar entre nós hoje, o que a gente fazia com ele? Da outra vez a gente matou. Se fosse com o Beraba, internado no sanatório espírita. Né? Olha, cancelava ele, né? Cancelava ele, né? Termo da moda.
Termo da moda, cancelar. Vamos cancelar ele, porque esse aqui tá falando não tá com nada, não. Então, gente, essa lei, eu adoro essa parte do lei do amor. Se deixar aqui, eu fico falando, porque a gente, é muito gostoso isso. Então, quando a gente fala de instintos, não é que a gente baseia mais em instintos, né? Quem está nessa fase são os animais, nós já passamos, mas trazemos os resquícios ainda, né? E as sensações, ainda vivemos muito ela, e estamos trabalhando a questão do sentimento em busca desse amor que Jesus já está pedindo há muito tempo. Mas a gente fica fazendo hora, né? Fazendo hora. E esse amor é realmente que nos vai direcionar a Deus. Não há outro caminho. Não. Né? Tem um escritor também que diz isso muito bem. Não, quem que é? Herculano. Não há... Joana tem uma questão que ela fala disso. Não há outro caminho que não seja a educação dos sentimentos, que não seja a reforma íntima, que nos leva ao amor. É isso. Adriana. Dri, só para complementar, fechar o que você falou aí. Não, fechou. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. Está anotada a frase. É o sentimento por excelência. Uhum. A lei... No Evangelho, capítulo 11, item 8. Item 8. A lei de amor é amar o próximo. É amar, simplesmente amar. Falou, falar de cortejo. Não, pode deixar. É porque eu ia falar assim, que eu estava lendo esses dias, até sublinhei no Evangelho, achei interessante a questão do inimigo, né? Porque amar o amigo é ótimo, é facílimo, né? A questão do inimigo. A questão é amar o inimigo, acho que é amar o inimigo, tem que ficar bem claro. Que, Hugo, né? O amigo tá tudo morra abaixo, tá valendo, né? Hugo, essa questão de amar é tão grave ainda, e nós precisamos estudar muito sobre esse assunto, sobre nós mesmos, que é tão grave que a gente não consegue amar nem quem a gente acha que ama. A gente cobra o tempo todo. A pessoa que nós mais briga é o nosso pai, a nossa mãe, a nossa esposa ou nosso esposo, os nossos filhos, os nossos irmãos. É aqueles que mais a gente deve amor. São os que a gente mais briga. Você tem capacidade de dar café na xícara que está com a asa quebrada, lá dentro da sua casa, para o seu marido, mas não deixa pegar o copo novo do armário que é para as visitas. André Luiz fala assim: experimenta tratar os de casa como você trata as visitas. Eu adoro, tem esse livro que eu mostro para vocês. Magnífico raciocínio. Entendeu? Porque a gente precisa... Essas pessoas foram que Deus colocou para nós para uma lição de amor, para estudo de amor. E são as que a gente mais maltrata. Aí você trata muito bem a pessoa lá na rua, lá de fora, mas quando chega em casa, tasca todo mundo. E se você diz que o ama? E se não amasse, então? Já teria matado há muito tempo. Então, a gente precisa reinventar o jeito de olhar para dentro de nós mesmos. Estou falando em reinventar nosso particular, de cada um, né? Reinventar as coisas, não, porque a doutrina está aí para explicar. Eu falo, nosso, o seu jeito de olhar para dentro de você e ver o que você está fazendo em casa, com os seus, com aqueles que Jesus pediu para você amar. E nós estamos aqui criticando presidente daqui. Aqui no Brasil tem um genocida, né? Acho que ele chama Bolsonaro. O genocida da Alemanha é quem? Vocês sabem? Não sei, não. Enfim, estamos que criticamos políticos, não que falando, mas nós, porque ele não ama o seu povo, e que não sei o quê, você também não ama seu pai, sua mãe, nem seu filho, nem sua filha, nem seu marido, nem sua mulher, xinga isso tudo, briga, toca de casa. Se você fosse o presidente, o que você faria? Esse tanto de gente para você amar. A gente não está conseguindo amar quem está próximo. Gente, isso é muito sério. A lei de amor é amar o próximo. O próximo é esse mesmo que Deus pôs dentro da sua casa. O próximo da fila é o que está mais perto de você. Por isso que chama próximo. Por isso que chama próximo. O próximo não é só seus irmãos em humanidade. O próximo está aí dentro da sua casa. Você não fala que seu pai tem 1 ano. Está de mal por causa não sei do quê. Eu estou de mal da minha mãe. Não falo com ela porque ela falou não sei o quê. Olha, gente, vamos analisar. São as pessoas que a gente mais tem raiva da família, as que Jesus pediu para você amar. Só mais uma coisa para fechar aqui para o Elton entrar. As pessoas que reencarnam no seio familiar, reencarnam amigos e inimigos. Por isso o Senhor pede para amar. E são pessoas que não dá para deixar para depois.
Você pode deixar, não tem problema não, mas você vai voltar para refazer. Porém, Deus, se Deus mandou como tão próximo assim, porque não é para separar. Não tem ex-mãe, ex-filho. Por isso que esse amor entre casal de pombinhos é o mais fraco. É o primeiro que se quebra, vai cada um pro seu lado, pronto, acabou. Pai, mas você pode fazer isso também, vai cada um pro seu lado, pronto, acabou. Mas sempre algo vai te chamar no seu coração. Meu pai, minha mãe, sempre vai te tocar isso, sempre, sempre. Meu filho, sempre vai. Algum momento aquilo vai te chamar, porque é o chamado de Deus. É o chamado para reconciliação, é o chamado do amor maior. Muito bem, excelente, Bri. E a lei do amor, ela traduz a evolução do espírito, né? Partimos de seres puros, simples, puros não, seres simples e ignorantes, para nos tornar espíritos puros, capazes de amar incondicionalmente, nos aproximando Esse incondicionalmente eu a adoro. Deus. E aí nos coloca bem próximos de Deus, né? Que é o caso de o único ser que pisou no nosso planeta nesse estágio evolutivo foi Jesus. Jesus. Nenhum outro ser pisou aqui como o Espírito puro. Nenhum. Já pisaram espíritos superiores, bons espíritos, né? Que vieram para nos dar exemplos. Mas espírito puro, nível de Jesus, só ele que pisou aqui. A esfera crística, né? A esfera do Exatamente. Cristo. Há muitos Cristos, viu? Não é só Jesus, não. Mas isso aí é assunto para outra hora. É uma pleiade, né, de espíritos crísticos. Bom, e aí a gente então entrou numa parte um pouco mais técnica, né, do primeiro módulo, que o entendimento do princípio de tudo. E o princípio de tudo é o que você está vendo aí, a Trindade Universal. Segundo Kardec, né, nos traz no Livro dos Espíritos, no item 27, ele nos diz que a base de tudo que existe, o princípio de tudo que existe no universo é a Trindade Universal, que é composta de matéria. Vamos ver se vocês vão lembrar. Vamos ver. Quero ver se vocês vão lembrar. Matéria são 3 elementos, são 3 partes. Quem vai lembrar? Matéria é a primeira que a gente estudou. Depois. Se ninguém vai falar, eu vou falar. Pode falar. É Deus, Espírito e Matéria. Isso. Muito bem. Por isso, Trindade, né? De 3, Trindade Universal, matéria, Deus e Espírito. E aí a gente começou a esmiuçar um pouco mais cada um desses 3, né? Para entender qual que é a base do universo, a base de tudo, segundo nos traz os espíritos na codificação kardeciana. Então, matéria. O que é matéria? Matéria, cientificamente falando, formada por átomos, né? Se você for subdividindo a matéria, você vai chegar num elemento básico chamado átomo, que quando ele foi pensado e descoberto, achava-se que era a menor partícula que existia. Por isso esse nome, né? Átomo, porque é indivisível. Mas depois, com o progresso da ciência, né? A Heloísa falou uma coisa muito inteligente hoje na semana do nosso estudo, que assim, a ciência ela descobre uma coisa e aí ela aprofunda, ela vê que tem mais, depois ela acha mais, aí ela vê que ainda tem mais. Ela sempre tem algo a descobrir, né? A ciência sempre está buscando, né? Então ela percebeu que o átomo não era esse elemento básico, né, que ele ainda era formado por partes ainda menores. E se descobriu, não sei se vocês vão lembrar do vídeo que a gente passou, né, naquela aula, daquele cientista, tem físico, nuclear, pessoas de alto gabarito da ciência, admitindo que chega num ponto que a ciência não consegue ir mais. Mostrando para a gente que entre o núcleo do átomo e o elétron que circunda em volta do núcleo, existe um espaço quase que infinito, de tão grande, né? Eles fizeram a comparação.
se o átomo fosse do tamanho de um estádio de futebol, o núcleo seria do tamanho de um grão de arroz. Olha a dimensão disso, né? O núcleo é um grãozinho de arroz perante um estádio de futebol. 99,9% do átomo, que seria a base da matéria, é vazio. E aí eu pergunto, vazio existe? Vocês acham que o vazio existe? Não. A gente aprendeu sobre o vazio. Vazio é constituído por matérias que nós ainda não conseguimos mensurar. Exatamente. Né? Então, esse vazio constituído de uma energia, de algo que a gente pode falar fluido, energia, que faz com que o elétron fique nesse movimento. Né? Ou seja, na base da matéria, o que existe de verdade é energia. Em essência, a matéria é energia. Né? Então, essa mesa, essa cadeira que você está sentado, se você está sentado numa cadeira ou na cama, em qualquer lugar, se você está sobre uma mesa que é dura e rígida, essa mesa rígida, no fundo, né, na sua essência, não é nada mais que uma energia que, vamos dizer de uma forma muito vulgar, não é isso, mas só para o entendimento, uma energia condensada, né? Uma energia mais densa, mas no fim a matéria é energia. Bom, muito bem. E aí a gente entrou na segunda parte da Trindade, né? Segunda a ordem do nosso estudo aqui. Não estou dizendo, aqui não estou elencando quem é o primeiro e o segundo, não. Estou falando de acordo com a ordem que a gente foi estudando aqui no nosso curso. Então, a gente entrou em Deus, né? E o que é Deus? Alguém se lembra? Será que é só a Heloísa que vai falar? É o universo? Não, Edna, Deus não é o universo. Deus não é o É universo. tudo. Deus criou o universo. Pra mim ele é tudo, né? Princípio inteligente. Deus é Isso bom. mesmo. Deus é a causa primária de todas as coisas. A inteligência suprema, a causa de tudo é Deus. A origem, a causa, o Criador. Né? Isso está na pergunta número 1 da codificação, do primeiro livro da codificação, do livro dos Espíritos. Né? Primeira pergunta que ele faz, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí a gente vai pensar o seguinte. Bom, se tudo no universo é energia, até a matéria é energia, e Deus criou o universo, criou tudo que existe, então o pensamento dele é que formou o universo, através da vontade dele. Como ele é o Criador, nosso pensamento também é energia. Matéria é energia, pensamento é energia, tudo é energia. Portanto, o universo é a exteriorização do pensamento divino. Deus criou tudo. Portanto, ele está, ele permanece. Entende? É assim, quando a gente fala assim, eu estou encarnado. Né? Não tem como você falar, eu sou encarnado. Eu estou encarnado, porque é um processo, é um momento, né, que tem início, meio e fim. Meu espírito continua, mas esta reencarnação atual é um estágio evolutivo do meu espírito. Então, nós não podemos dizer assim, eu sou encarnado, eu estou encarnado. Então, Deus não está, Deus é. Ele é a causa. Então, o seu pensamento, que é energia também, forma, através da sua vontade, tudo que há no universo. E, portanto, podemos dizer que a sua essência está em nós,
foi onde a gente entendeu aquela questão, né? Estamos para Deus assim como os peixes estão para o mar. O mar faz parte dos peixes, está na sua essência, mas os peixes dependem do mar para sobreviver, da água para sobreviver. Fora dela eles não sobrevivem. Estamos nessa condição para com Deus, né? Ele é a causa primária de tudo, causa de todas as coisas. Tudo parte dele. Ele é a inteligência suprema, o nível mais alto possível de bondade, de perfeição, de amor, de inteligência, de conhecimento, de tudo, né? É uma coisa que está muito, mas muito, muito além do que nós podemos conceber. Então, Deus está tão além da nossa capacidade de entendimento que, por enquanto, nós temos que nos conformar com essa definição, que Ele é a causa de tudo, o Criador, a inteligência maior, soberanamente justo e bom. Né? É isso que dá para a gente entender por hora, porque nós não temos capacidade ainda de processar sobre a sua essência na sua mais íntima realidade, digamos assim. E a terceira aba da nossa trindade universal seria o Espírito, né? E o que é o Espírito? Vai, gente, por favor, acerta, fala. Muito Somos bem, nós? Lauro! Somos nós! Somos nós! Nós, né, a Adri falou agora há pouco, nós não somos um corpo que tem espírito. Isso não existe. Nós somos um espírito que tem um corpo. Porque o corpo é passageiro, momentâneo. Brevemente ele vai se desfazer, se desintegrar. O espírito permanece. Então o que é o espírito? Somos nós. Na questão 79 do Livro dos Espíritos, Kardec traz esse conceito, né? A individualização do princípio inteligente. Por quê? Vai na sua essência agora. O que você é? Você é o que você pensa. Você é a sua inteligência, o que você pensa. Isso, lá falando, vivendo uma experiência terrena, claro. Né? A sua essência, o seu eu está no seu pensamento, na sua inteligência. Por isso Kardec trouxe esse termo aí, essa frase, né? Individualização do princípio inteligente. Porque nós somos indivíduos. Somos nós, né? Na forma mais simples e objetiva de falar. Somos nós. As árvores somos nós, os espíritos somos nós. Brincadeira, gente. Muito bem. E para fechar mesmo a trindade universal, né? Deus, Espírito e Matéria, né? Eu acho que a ordem, na verdade, a gente pode entender que a ordem seria essa, porque se Deus é o Criador, ele tem que vir primeiro, né? À toa que ele está em cima, nessa figura aí, né? Deus, o Espírito, que é a criação de Deus, e vem a matéria para que o Espírito, na matéria, possa se desenvolver. E quem consegue fazer a união, a conexão do Espírito com a matéria para que ele possa galgar essa jornada evolutiva, é o fluido universal. O fluido universal é a base da matéria. Ele permeia toda a matéria. E é a partir dele que toda a matéria é formada. E é ele quem faz a junção, a conexão do espírito com a matéria, permitindo o processo reencarnatório, né? Permitindo essa nossa conexão íntima, se é que eu posso dizer essa palavra, conexão, né? Mas essa morada que nós temos momentânea no corpo físico. Ele é a causa disso. Mais para frente a gente vai estudar outras propriedades do fluido universal. Né, Heloísa? Nós já estamos estudando lá na terça-feira sobre isso, né?
Não, é ótimo, né? É bom, né, Heloísa? Nossa, muito bom. Muito bom. Maravilhoso. Bom, então assim a gente entende a base de tudo: matéria, espírito, Deus. E aí entra o fluido universal para fazer a junção nessa história aí. E a gente aprendeu, já que nós somos, né, pensamento, nós produzimos o pensamento, tudo no universo é energia, como eu falei agora há pouco. Né? Até a matéria é energia, pensamento é energia. E como o nosso pensamento é energia, e tudo é energia no universo, tudo no universo está em constante movimento. E esse movimento das energias se propaga, né? Esse movimento se propaga em forma de onda. Né? E é graças às ondas que propagam as energias, nós temos aí o entendimento dos padrões vibratórios. Né? Só antes de continuar aqui, o que o Lauro colocou. O problema é que eu acho que a vida do espírito é muito atrativa. Que sentido você falou isso, Lauro? Não entendi muito bem sua colocação. Eu explico, tipo, a gente está vivo aqui nesse mundo, é tudo muito limitado. Para andar, para enxergar, para se movimentar. O espírito é livre, não sente frio, não sente calor, vai onde tem vontade, então é uma tentação, né, na verdade, né, de você voltar, né? Vou voltar nesse estágio, né? Só que a gente tem que cumprir a missão da gente com esse corpo, né? Mas que é tentador, Perfeita colocação. Eu conto ou você conta? Dessa liberdade toda que eu tô falando aí. Eu vou pegar a espada de São Jorge para você, Andrei. Você vai ver. Fala para ele. Fala rapidinho para ele. Ué, ele falando com essa liberdade toda. Aí a gente pensa, a minha mãe fala muito isso. Não, quando eu morrer, eu vou na França, eu vou visitar, não sei o que, minha mãe vive falando isso. Já que o espírito é livre, aí eu vou tentar explicar que não é bem assim, porque depende da evolução desse espírito, ele não tem permissão para ir, ele não sabe volitar, ele não sabe estar nos lugares pelo pensamento, que é livre, que é amplo, mas ele não sabe usar. É igual você ter um celular muito chique, como é que chama esse celular, cara, aí? E não sabe utilizar. Então, o espírito tem esse poder, mas nós precisamos aprender a usar isso. Excelente, excelente, é isso mesmo. Nem não significa que vai ligar, não, viu? O corpo físico é muito limitado, né, perante a todos os recursos que o espírito pode ter. Então, o corpo físico é muito limitado, nos limita muito. Por isso, agora eu entendi por que o Lauro falou, é uma tentação. Né? Uma tentação. E realmente o espírito fica louco para voltar, louco para se libertar dessa matéria tão limitada, né, que ele está preso momentaneamente. Né? Bom, eu vou falar isso daqui a pouquinho, eu vou esmiuçar um pouco mais. Mas voltando ao raciocínio, já que toda energia se propaga através de ondas, né, nós emanamos a energia do nosso pensamento através de ondas. E essas ondas que vibram, né, por que vibratórios? É vibração, que fica trepidando, vibrando, ou seja, fazendo as ondas, igual esse desenho que está aí, ó. Tá vendo? Essas ondinhas que saem de uma cabeça para outra. Assim emanam os nossos pensamentos. E aí determina, então, o ambiente psíquico que nos envolvemos, né? E mantém as vibrações dos mundos e dos seres. É graças ao padrão vibratório que nós estamos aqui no planeta Terra. Porque nós nos conectamos vibracionalmente com o planeta. Nós temos o mesmo tipo de vibração que esse planeta, por isso nós estamos aqui. Não estamos em outra galáxia, em outro planeta similar. Nós estamos aqui por vibração. E é por isso que se fala que
O planeta Terra atualmente está passando por um momento de transição. A partir do momento que ele mudar para esse novo estágio evolutivo, que é o campo dos sentimentos que nós estamos passando, a vibração do planeta vai mudar. E aqueles que não acompanharem esse padrão mais alto de vibração não vão conseguir se conectar aqui mais, não vão conseguir ficar aqui. Automaticamente, eles serão levados para outros mundos nos quais eles se conectam de uma forma melhor, por causa do padrão vibratório. Né? Quando a gente ouve as nomenclaturas que falam aqueles que não acompanharem a evolução da Terra serão expurgados. Serão, mas não por castigo, por merecimento. Não é questão de castigo. Sabe, quando você está na escola, tem uns grupinhos, forma as tribos, né? Ali você tem os grupinhos, ali tem o grupinho que gosta mais de um tipo de música, tem outro grupinho que gosta de fazer outras coisas, outro grupinho de... Por que isso acontece? Por causa dos pensamentos que se igualam, os tipos de pensamentos, os gostos, as vontades, né? Que estão determinadas pelo padrão vibratório. Né? O padrão vibratório explica muita coisa. Explica a nossa vida como um todo, na verdade. Né? Então, através desses padrões é que nós nos conectamos com quem? Com as pessoas, com os ambientes, com os mundos, com os espíritos, com os seres. É isso que nos coloca onde estamos. É isso que vai nos conduzindo. Se eu vou para uma tribo X, se eu vou me envolver com um grupo de pessoas Y, se eu vou ir para um lugar X, um lugar Y, é pelos meus gostos, pelas minhas vontades, as minhas atribuições, os meus conhecimentos, minha cultura, isso tudo é determinado pelo padrão vibratório. Né? E é através dele que nós vamos nos conectando. E é por isso que a gente pode dizer que nós somos isso aí. Ó. Nós somos verdadeiros aparelhos de rádio ambulantes. Tudo depende da nossa sintonia. Então, vamos estar e vamos nos conectar com aquilo e com o ambiente que estamos sintonizados pelo padrão vibratório. Quer mudar? Quer melhorar sua vida? Muda seu padrão vibratório. Né? Já eu vou entrar mais a fundo nesse ponto aí. E aí a gente aprendeu que se tudo é energia, emitimos pensamentos, nos conectamos uns aos outros pelo padrão vibratório, que é a forma que o nosso pensamento se propaga, né? E outra coisa, seu corpo também é energia, seu corpo é matéria, matéria é energia. Seu corpo emana vibrações também, porque ele é energia. Então, se tudo é energia, tudo se conecta pelo padrão vibratório, automaticamente todos nós somos médiuns. Porque todos nós temos o recurso de se conectar com o outro. Nós fomos criados para nos conectar. Nós fomos feitos na nossa essência para nos conectar. Por isso que a lei de amor ela é inevitável. Como é que nós vamos nos conectar sem amor? Sem afeição? Por isso, uma coisa puxa a outra. Por isso que o amor é tão importante. Porque na nossa essência, nós somos feitos para nos conectar. E a ferramenta que nos permite essa conexão é a mediunidade. Então, só para ilustrar isso que eu estou falando, por que nós estamos num momento de tanto sofrimento com a Covid?
Porque é um momento que a humanidade foi obrigada a se desconectar. Foi um momento que as pessoas precisaram se isolar e se desconectar. Fisicamente, presencialmente, pelo menos. Graças a Deus temos a internet para nos conectar virtualmente. Senão estaremos um bando de loucos sobre esse planeta. Porque nossa essência não foi feita para se isolar. E é por isso que existem tantas pessoas sofrendo, entrando com o início de processos depressivos, crises de pânicos, etc, etc, etc. O Hugo sabe explicar isso melhor que eu. Mas a causa é essa. A mediunidade é uma ferramenta, é um recurso, é uma faculdade inerente ao homem. Eu vou mais a fundo. Nós somos homens, nós somos na essência o quê? Espíritos. Então, é uma faculdade inerente ao espírito, porque existe mediunidade também no plano espiritual, tá? Até porque existem vários níveis no plano espiritual também. Os níveis mais altos, os níveis mais densos, mais próximos à Terra, né? Excelente, Laura. Ele está falando aí que existem vários relatos, provas da mediunidade, em relatos bíblicos e históricos. Eu vou trazer vários durante o curso. Calma. A gente vai estudar vários relatos da Bíblia aqui nesse curso. Vocês vão ver que lindo que é. Então, como somos médiuns, todos nós somos médiuns, né? Todos somos médiuns. Usa-se habitualmente, na prática, esse termo médium para quem tem essa faculdade mais ostensiva, mais forte, mais sensível, tá? Porque, na verdade, todos temos mediunidade. Só que nós sabemos que algumas pessoas têm ela mais desenvolvida, mais latente, percebe com mais facilidade a presença, às vezes tem visões, às vezes ouve. Então, tem várias pessoas que têm a mediunidade de uma forma muito mais forte, né? Muito mais fácil de perceber. Então, geralmente, no modo vulgar, né, se denomina médium aqueles que estão nessa condição de uma mediunidade mais ostensiva. Mas é muito importante que vocês tenham isso em mente. Mediunidade, todos nós temos. Eu costumo brincar aqui, não sei se é certo falar isso, mas só para descontrair e trazer esse conceito para dentro de vocês, né? Você não tem 5 sentidos. Você tem 6. O que é o 6º sentido? Mediunidade. Seu 6º sentido é a sua mediunidade, que te permite conectar com o outro, conectar com as coisas, com os ambientes, com as pessoas, encarnadas ou não. Por isso que eu digo que é o 6º sentido. Pode falar, Heloísa? Uma dúvida aqui. Quando o médium perde a mediunidade, ele ainda fica com resquício, uma mediunidade rudimentar, ou nesse caso ele perde ela totalmente? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Ele é um recurso do homem. A mediunidade é um recurso de todos nós, né? Agora, é possível você perder a visão? É. É possível você perder a audição? É. Agora, essa perda da mediunidade vai variar da pessoa, tem muitas coisas para se analisar, porque a gente vai estudar sobre isso no próximo módulo. A gente vai entrar nesse assunto sobre a perda da mediunidade. Existem vários motivos que podem te causar a perda da mediunidade. Então, vai depender, Heloísa, do motivo, tá? Pode ser que o médium
Porque nós estamos falando que geralmente se chama de médium aquele que tem a mediunidade mais aflorada, né? Então pode ser que ele perda essa sensibilidade maior, porém ele continua com aquela comum que todo mundo tem, da intuição. Geralmente é assim, ninguém perde. Eu acho difícil, agora sou eu que estou falando, tá? Da minha interpretação, agora não é livro, é o Wellington que está falando aqui. Eu acho difícil, muito difícil, uma pessoa perder 100%. De zerar, de não ter nem intuição, nada, porque isso é uma faculdade inerente a nós. Agora, da mesma forma que uma pessoa pode vir cega, vai saber. Mas depende tudo do motivo, e a gente vai entrar no segundo módulo, a gente vai ver sobre isso. Os motivos que fazem você perder a sua mediunidade. Tá? Mas excelente, ótimo raciocínio. Você já está indo lá na frente, né, Ari? Esse povo é tão inteligente, Dri. Então, eu já fui lá na frente. Gente. Esse assunto é mais para frente ainda. E tem uma questão também, né, Wellington, Luiz, que vale lembrar que o mais difícil, filho, é perder a assistência dos bons espíritos e deixar a mediunidade aberta. Então, mas eu perguntei porque eu estava lembrando daquele trecho lá da parábola da figueira seca, sabe? E aí, no final, que fica à mercê, né? Se você secar totalmente, né? Vamos falar igual falou na parábola. Até a raiz, você vai ficar à mercê dos espíritos inferiores, né? Então, aí eu associei com a perda da mediunidade. Pode acontecer. Mas você concorda comigo que se você perdeu a mediunidade, ficou à mercê dos espíritos inferiores, você não perdeu totalmente? Sim, porque está sofrendo influência. Você vai se conectar. O mais triste é perder a assessoria, né? Porque aí você fica... É isso aí que a Adriana falou. É o principal. O problema é perder a nossa consultoria espiritual. Exatamente. Deus me livre. Isso é que é difícil. Mas beleza, ótimo. A gente vai penetrar nisso aí. Vai entrar nesses detalhes aí. Mas a gente vai ver que tudo depende do motivo. Tem vários motivos que podem causar a perda. Principalmente a perda da mediunidade ostensiva. Tá? E aí, a gente falando disso tudo, falando de energia, de conexão, a gente entende que o médium, né, Dri? É um instrumento. Então, a questão de ser instrumentos, lembra que o Chico sempre falava isso, né? Eu não escrevo nada, não, eu sou só o carteiro. Né? Você lembra disso? Tem umas tiradas dele, né? Ah, mas você escreve livro, você trouxe mensagem, não sei o que. Eu falei assim, não, eu sou só o carteiro. Né? Então, o médium é instrumento. A mediunidade, igual ele explicou muito bem, né, é uma necessidade de comunicação. Mediunidade é comunicação. Sobretudo, a base dela é comunicabilidade entre os seres. Entre todos os seres, os humanos, os animais, as plantas e o reino mineral. Nós podemos nos comunicar com todos, né? A gente, porque não sabe usar isso. A gente aprendeu a falar, usar a palavra, tal, mas aquela intuição, aquela sensação que vem do outro, assim, ó, nos conecta uns aos outros. Igual ele deu exemplo, os grupinhos que a gente faz na escola, nas festas, tudo isso é conexão. Né? E a conexão vem da vibração, vem da emanação do pensamento. E o médium, igual ele falou que a gente chama de médium, esse tem. O que é uma mediunidade ostensiva? É aquela pessoa que consegue ver as pessoas que estão em outro plano. Eu não consigo ver nem que está no meu plano, outro dia estava no meu serviço lá, a mulher passou o fulano aqui, eu falei, quem? Não vi, não. Né? Porque eu estava correndo lá, a mulher está vestida assim, mas não sei, não sei, não sei. Então, mas tem gente que tem capacidade de ver um espírito, pelo menos passando, eu já vi, né? Ou ouvir, né? Perceber algo mais, assim, algum detalhe, alguma coisa. Então, ele tem uma mediunidade mais assim, ele tem um poder maior, uma capacidade de trabalhar com isso melhor, de ver mais. E estudando sobre isso, vai compreender melhor essa questão de ser esse instrumento. Então, o médium é o medianeiro, que intermedia entre um plano, e nós estamos no plano mais pesado, no plano mais denso, mais na crosta.
E quando está no plano espiritual, por mais que esse plano espiritual seja de pessoas que estão mais enraizadas ainda no mal, na má vontade, aquela coisa toda, é um plano leve. De todo jeito, o plano espiritual é mais leve de quem está encarnado. Não é assim, Wellington? Mesmo que o espírito... Eu não gosto de falar inferior, não. Inferior, para mim, são os animais. É pessoa que... É espírito, pessoas que já desencarnaram, que ainda não compreenderam a questão do amor, do perdão, de que somos todos irmãos. Ele ainda não compreendeu, ele quer se vingar, ele quer praticar o mal, quer fazer o mal ao outro. Não é que ele é inferior. Inferior são os animais. Né? Nessa escala aí, ó, de evolução, aí, inferior são os animais. Ele ainda não compreendeu. Assim como eu não compreendo algumas coisas, você não compreende outras coisas. Ele não compreendeu que precisa amar, que precisa perdoar, que precisa aceitar o outro como ele é. Né? Ele ainda não compreende. Então, mesmo ele estando nessa condição, mas ele está no plano espiritual, o plano ainda é mais leve do que a crosta, do que a carne, do que o corpo físico, do que essa matéria condensada aqui, como disse o nosso irmão. Né? Então, de todo jeito, ele é mais leve. Então, para ver ele, mesmo ele nessas condições, precisa você ter capacidades para isso. Isso a gente vai estudar mais na frente, né, Wellington? Essa questão aí dessa capacidade mediúnica, dessa capacidade cerebral, tem questões cerebrais, tem questão de formação cerebral, de órgãos próprios para isso. E a gente vai ver isso mais na frente. Deveres do médium, gente, foi a última coisa que a gente falou, né, que eu não participei, o Hélio falou um pouco, e a gente tinha iniciado um pouco antes a questão da reforma íntima, a questão do desenvolvimento da moral, né? A questão da instrução evangélica, essa instrução é muito importante, essa questão do desenvolvimento moral. Parece que cobra tanto essas coisas. Uma vez, no meu trabalho, tem uma pessoa falando que foi num centro e não disse que não ia voltar nunca mais, não gostou da palestra, não, porque tinha muito cunho moral. Aí eu fiquei pensando, eu não falei nada, não. Né? Mas eu fiquei pensando assim, mas o que é para ter a palestra que não é de cunho moral? Nós estamos aqui para melhorar a nossa moral. Tinha muito um cunho moral, o outro é mesmo, que fala muito de moral, não sei o quê, porque eles não têm nenhuma, né? Enfim, eu fico pensando assim, o que Jesus veio falar o tempo todo que não seja de cunho moral, né? De melhoria da gente. Moralidade é questão de amor, né? Então, a gente precisa aprender sobre esse desenvolvimento moral. A questão do desenvolvimento moral, instrução evangélica, reforma íntima. Essas duas levam à reforma íntima e vice-versa. Reparou que é um conjunto ali, que você não separa uma coisa para fazer reforma íntima, você fala sobre o desenvolvimento moral, se para fazer isso você precisa da instrução evangélica, sem instrução evangélica você não tem reforma íntima, sem reforma íntima porque você não tem instrução moral. Já reparou como é ligado isso? Né? Então, o médium que não consegue ainda se preparar para fazer uma luta íntima. Como é que fala, Wellington, a frase? O bom combate. Né? O centro fala muito, o espiritismo fala muito bom combate. Eu lutei o bom combate. Eu batalhei o bom combate. Seja com quem que eu estou combatendo? Comigo mesmo. Nunca é entre eu e os outros. Madre Teresa de Calcutá já falava isso. Nunca será entre você e os outros. Então, é entre você e Deus. Deus como é? Onde é que Deus mora? Segunda pergunta do Livro dos Espíritos. Onde está Deus, Wellington? Onde está Deus, gente? Onde mora Deus? Onde fica Deus? Em nós? Consciência, isso. Então, quando a gente começar a ter as nossas crises morais, você pode ver que é uma luta com você e entre você mesmo. Não é entre você e os outros mais. Nós já estamos nesse ponto. Quando você faz alguma coisa, você tomou alguma atitude, alguma coisa, você começa, nossa, meu Deus, será que eu fiz certo? Ai, meu Deus, será que eu fiz certo? Significa que você já está desenvolvendo, né, nitidamente, em pleno, franco desenvolvimento dessa questão moral. Porque enquanto a gente não está com esse pensamento, igual falar assim, fulano ali está na esquina esperando para roubar o fulano. Aí ele rouba, ele consegue bater a carteira dele ali. E ele sai rindo feliz da vida porque ele conseguiu. Né? Mas nós sabemos que está errado, mas para ele está certo. E ele está certo. Porque na cabeça dele é aquilo. Né? Então, é muito interessante isso. A gente vai falar muito disso, né, Wellington? Junto com essas outras, tá, gente? Isso aí a gente vai reforçando sempre muito isso daqui. Isso aqui nós estamos, né, relembrando mais um pouquinho.
Aí a gente falou também sobre a cautela, né, gente? Quando a gente começa a desenvolver mediunidade, começa a ter mais percepção de espíritos com a gente, não é que eles não estão, é porque a gente não percebe. Quando você começa a desenvolver, você começa a perceber mais a presença de que querem escrever, querem falar, tem muita cautela com quem se dizer, olha, eu cheguei agora, eu sou Eurípides Barçanufo, eu sou o Bezerra de Menezes, quero ficar com você, vou trabalhar com você. A gente tem muita cautela com quem chega e fala que é fulano e ciclano, se você não pode ter certeza. Tomar cuidado com os elogios, né? Vem a pessoa da espiritualidade, escreve por você ou fala por você, te elogia muito. A gente até falou isso da última vez na nossa aula, né, Wellington? A gente falou muito disso daí, a questão do elogio, né? A questão do incentivo é uma, a questão de elogio é outra. Quando a gente quer elogiar demais, reparou quando você está precisando de uma pessoa, que era para fazer um favor, alguma coisa, você começa a elogiar ela demais? Nossa, falando, você faz isso tão bem. Eu faço isso muito com o Hélito. Todo dia eu faço isso com ele. Hélito, você faz aqui, então você pega e faz isso. Porque você faz isso muito bem. Tadinho, só comigo, tadinho. Então, a gente começa a elogiar muito, cuidado com isso. A espiritualidade do bem, que está ali para trabalhar com a gente, não significa que vai te xingar, te maltratar, viu, gente? Não é isso, não. Mas não vai te bajular. Essa questão do elogio aqui é a bajulação. Cuidado com a bajulação, né? Porque é perigoso. Faz a gente, ao invés da gente podar o orgulho, né? A gente faz ele crescer. A gente infla o ego, né? Com certos elogios, com certos dizeres. Precisa tomar cuidado com isso. Analisar os tipos de espírito, a gente falou da última vez, né? A questão dos bons, dá bem claro, não se preocupa com os nomes, não querem aparecer, não importam, né? Não alimentam o orgulho, essa coisa de inflar o ego das pessoas, né? Essas coisas não alimentam isso, pelo contrário, né? Priorizam sempre a caridade. Lembre-se que caridade é amor. Tá? Amor, caridade não é só a gente doar um agasalho, uma cesta básica, não é isso, né? Caridade é gostar do outro, é querer bem para o outro, é ouvir o outro, é compreender, é tolerar. Caridade é um monte de coisas. Então, priorizar sempre tudo que for para a caridade, para o bem do próximo, para o bem do coletivo, do grupo, e não de apenas um. Tá bom? Os espíritos enganadores, né, que gostam de fazer arruaça com a gente, né, eles se fazem passar por bons, trazem mensagens com você. O que é se passar por bons? Como assim? Ninguém se passa por bom, passa assim. Porque na primeira oportunidade você percebe que, na verdade, ele não é bom, quando ele começar a priorizar, quando ele começar a elogiar muito, né? A mensagem que traz segunda intenção, joga, como é que é o ditado aqui em Minas, né? Joga um verde para colher um maduro, né? Ou joga uma ideia de separatista, uma ideia de briga, de desconfiança no grupo ou no lar, sabe? Essas coisas assim, insinuam mentiras, joga o verde para colher o maduro, faz você ficar em dúvida, né? Eles gostam de trazer esse clima de desconfiança, eles se alimentam da nossa desconfiança, do nosso medo, eles se alimentam disso, eles sentem prazer com isso. Então, sempre que eles puderem, eles vão semear a discórdia, a separação, a desconfiança. Então, a gente toma muito cuidado com isso. Né? É fácil de analisar. Você pega uma mensagem, você lê a mensagem com calma, você lê, você percebe nas entrelinhas, claramente, né? Priorizando alguma pessoa, um nome ou alguma coisa. É fácil de perceber, não é difícil, não. Então, analisar os tipos de espíritos que estão. A gente começa a trabalhar, gente, o que mais tem é esses tipos. Ou vocês acham que Chico Xavier nunca passou por isso? Quem já leu alguma coisa assim nesse sentido, Chico? No início da mediunidade dele, até rastejar no chão, imitando cobra, Chico já rastejou, por conta de espíritos desse tipo. Chico sofreu muito. Mas, nossa, não posso nem me comparar. Você vai me comparar com o Chico? O Chico é o que é, ele desenvolveu muito durante o trabalho dele todo, né? E ele veio preparado para realizar isso, e ele teve que dar passagem para muito espírito, né, que estava em difícil situação, dificílimas situações morais, né? Ele não bateu em ninguém, ele não quebrou mesa em lugar nenhum, mas se arrastar no chão foi preciso. Foi preciso que ele fosse igual cobra no chão, sabe? Então, a gente tem dificuldade de compreender nós, é a maior dificuldade, mas gostamos muito de compreender o outro.
Gostamos de analisar o outro. Então, vamos pegar essa prática que temos de analisar o outro e analisar nós mesmos. Porque uma vez aprendendo o que a gente tem dentro da gente, fica fácil ver o que vem. Porque sempre vai vir aquilo de acordo com o que vai no seu coração. É isso, meu amigo? É isso, Dri. Aí, lembrando, né? O que faz atrair os bons espíritos? Bons espíritos. O que atrai? Bondade, benevolência, simplicidade. As virtudes. As virtudes, amor ao próximo, desprendimento das coisas materiais. Isso atrai os bons espíritos. E o que afasta os bons espíritos? Contrário, as vicissitudes, né? Tem as virtudes e as vicissitudes, né? Orgulho, egoísmo, as chagas da humanidade. Começa por aí. Daí você vai entendendo o resto. Inveja, ciúme, ódio. Né? A gente estudou isso, cupidez. A gente teve uma aula que a gente falou de cada um desses pontos. Desses vícios, né? A gente chama de vícios. Dos vícios. Sensualidade, paixões que prendem a matéria. Tudo isso te ajuda a entender. Você está dentro. Todos nós temos nossos vícios. Então, você analisando os seus tipos de vícios e as suas virtudes, você pode entender os tipos de espíritos que estão próximos a você. É isso mesmo. Depois você vai falar. Analisar o teor da mensagem. Quem de vocês aqui já escreve alguma coisa, participa de alguma casa, onde escreve alguma coisa, onde participa de alguma coisa? Não? Ou recebe mensagens na casa espírita, em algum outro lugar que vai. Então, gente, analisar o teor da mensagem, tanto aquela que foi que a gente falou da outra vez, quanto a forma e o fundo. A forma, né? O fundo é a questão da mensagem, da ideia que se traz, né? Como aquilo está escrito, por exemplo, principalmente as mensagens da psicofonia, que é de falar, e da psicografia, que são as mensagens escritas, né, e faladas. Você analisa todo aquele conteúdo para ali a gente tem uma ideia do que se está dizendo aquilo. É um espírito que realmente está ali para ajudar, para colaborar? É um mentor? É um espírito bom? É um espírito trabalhador na seara de Jesus? A gente vê muitas pessoas assim com mensagens assim, que em nenhum momento se fala de Jesus, que em nenhum momento fala de Deus, do exemplo de Jesus, do evangelho de Jesus. Mediunidade sem Jesus realmente é porta aberta para desequilíbrios sem conta, que a gente fica até difícil de imaginar. Então, analisar essa questão das mensagens é muito importante para você, como o nosso amigo disse, ir repelindo aos poucos, conforme você cresce moralmente, você automaticamente vai repelindo esse tipo de espírito na presença da gente. Vai repelindo isso de dentro da casa da gente. Ainda tem muito por quê? Por conta de nós mesmos. Porque ele só vem, não explicou. Por que foi tão explicada a questão da energia, a questão da vibração, a questão da emanação do pensamento? Porque faz a ligação, a conexão. E a conexão é feita de acordo com a energia. Então, se o padrão é aquele tipo de espírito que vem sempre, aquele padrão está sendo sempre o nosso. Agora, também não se esqueça que em qualquer, por exemplo, na casa que nós trabalhamos, como em qualquer casa espírita nesse planeta, vai receber espíritos de difícil posição nessas questões. Por quê? Por causa da natureza do planeta, por causa da natureza nossa e do planeta. Então, agora você está melhorando, você faz caridade, você não fala mal de ninguém, você está procurando amar o próximo, você vai falar agora só com Bezerra de Menezes? Você vai falar só com André Luiz? Não, mas estou falando quem você atrai na sua convivência e para quem você vai passar mensagens. O que você vai dizer e o que você vai escrever. Né? Então, a gente consegue trazer espíritos, né, que estão em melhores condições morais para nos auxiliar, afastando esses. Mas esses não se afastam por todos, tá? A gente não fica livre deles para sempre, ou se afastam, tiram eles da nossa vida. Porque eles estão como nós no mesmo planeta. No outro campo, no plano espiritual, mas estão no mesmo planeta também necessitados de evolução, sobretudo, como disse Jesus a Eurípides Barçanufo, a estes nós devemos amor. Uau! É porque senão fica falando, né, amigo, assim, como a gente fala de repelir a ideia.
repelir aquela coisa que está, não a pessoa. Por exemplo, Jesus ensina para a gente, por exemplo, quanto ao criminoso, não está lá no Evangelho, o Hugo lembrou disso. Amar o inimigo, amar os criminosos. Aí eu tenho que amar a pessoa, não o crime que ele cometeu. Eu vou repudiar para sempre aquilo que não sei quem fez, vou repudiar aquilo para sempre, mas aquela pessoa não posso repudiar. Jesus não repudiou ninguém, nunca vai repudiar ninguém, não vai pôr fogo em ninguém, não vai exterminar ninguém, extermina-se o mal e não a pessoa. E a pessoa só vai conseguir exterminar o mal de dentro dela mesma quando ela receber a instrução evangélica, quando ela aprender, e ela só vai aprender vendo outros fazer, assim como as crianças. Excelente, excelente. Eu quero expurgar, eu tenho o direito de expurgar o mal. Eu tenho o direito de repelir aquela atitude, mas não a pessoa. Porque uma vez que eu repilo a atitude, é porque eu não vou trazer essa atitude para mim. E não vou fazer essa atitude. Então eu tenho o direito, sim, de repelir aquela ação, mas não a pessoa. Porque as pessoas não são más. Quando eu disse para vocês que nós não somos encarnados, porque nós estamos encarnados, é um estágio. Da mesma forma, as pessoas não são más, elas estão más. É só uma fase. É uma fase, porque todos nós estamos acondicionados, inevitavelmente, à lei do amor. Todos nós, um dia chegaremos lá. Sim. Mesmo aqueles mais rebeldes, mais revoltados. Né? E isso tudo que a gente falou aqui, falando das energias, vibrações, o médium sendo um instrumento, os seus deveres, né? Como ele deve se proteger, entendendo os espíritos, entendendo as mensagens, entendendo a si mesmo, nos faz chegar nessa frase. Já que tudo é sintonia, tudo depende da sintonia, diga-me como vibras que te direi com quem andas. De acordo com a sua sintonia, você vai se conectar àqueles que estão na sua frequência, no seu padrão vibratório. E, para fechar o nosso resumo, a primeira parte do nosso resumo, essa pérola aí, né? Essa pérola que nos rendeu um grande entendimento dos nossos comportamentos como um todo, né? Entender que esse processo todo é um ciclo, né? Ele é um ciclo que inicia-se, se podemos dizer assim, já que estamos falando de emanação do pensamento, vibrações, conexões, inicia-se no pensamento. Mas, antes de falar só do pensamento, quem que está nutrindo? Né? Como é nutrido? Como o seu pensamento ele é alimentado pelo sentimento e vice-versa. Então começa, pensamento. Eu vejo algo, né? Eu vejo algo que é um fato que está à minha volta, e a partir daquele momento eu dou um significado. Isso é bom, isso é ruim, isso é legal, isso não gostei, isso eu gostei. A partir do significado eu vou alimentar o sentimento. Está interligado com o meu pensamento. Então eu dei o significado, vou gerar um sentimento. E aquilo, se eu gostei ou não gostei, se foi ruim, se foi bom, se foi péssimo, se eu amei, sentimento gerado. Os sentimentos que eu gero a partir do fato, né, o significado que eu dei do fato, vai formar as minhas crenças, do que eu acredito. Ah, isso é para mim. Isso é legal para mim. Ah, isso não serve para mim. Isso é crença. Quando você falar, não, isso não é para mim, não, tô fora. Crença. É uma crença. Você acredita que determinadas coisas você se dá bem e outras não. Crença. Pura crença. Porque todo ser humano tem a capacidade de aprender. Então, se tem algo que você não sabe, pode ser que você não goste daquilo, né? E por não gostar, não quer aprender. Então, você acredita que aquilo não é para você.
Mas se você aprender, você é capaz de fazer. Todos nós temos capacidade de aprender igual. Não tem diferença. Todos nós temos o cérebro que tem capacidade de aprender. A questão é como nós utilizamos esse cérebro, né? E aí, a partir das crenças que nós formamos, começa a desenvolver os hábitos, os comportamentos, né? As ações. Comportamento é ação, é verbo. Então, a partir das crenças, eu acredito que isso é bom para mim, eu vou lá e faço. Eu acredito que não, eu não faço. Vai desenvolvendo suas ações, seus hábitos, que vão contribuir automaticamente com a sua faixa vibratória. A sua faixa vibratória que vai dizer com quem, com o que você se conecta. E através das suas conexões, você vai ter, de todo esse processo que nasceu do pensamento, significado, sentimento, crença, comportamento, faixa vibratória, conectou, começam a ver os resultados. E através dos seus resultados, esses mesmos resultados vão nutrir os seus pensamentos, reafirmando suas crenças ou não, e se tornam um processo cíclico. Aí a gente até exemplificou, aquele que pensa negativo, já viram aquele ditado? Desculpem aqui as palavras que vou usar, né? Mas é um ditado popular. Desgraça pouco é bobagem. Claro que é. Tá perfeito esse ditado. Por quê? Quando você começa a pensar negativo, reclamar é clamar 2 vezes. Então, se eu reclamo de algo que está ruim, eu estou clamando por aquilo em dobro. Eu estou pedindo para Deus, para o universo, mandar aquilo de novo para mim. E entra nesse ciclo. E quando é que eu vou sair desse ciclo, se estiver ruim para mim? Quando eu utilizar a lei do livre-arbítrio e escolher mudar. Mudar o quê? Qualquer ponto do ciclo. Vou mudar, por exemplo, eu vou mudar um significado que eu vou dar. Eu vou mudar se aquilo para mim... o frio é ruim. Eu odeio frio. Eu odeio... O frio vai deixar de existir porque eu odeio ele? Não vai. Né? Então, aí eu vou ficar reclamando do frio e vou ficar sentindo frio. Gera sentimento, gera a crença que frio... Eu não sirvo para frio. E aí eu vou ter um comportamento de não gostar do frio. Eu vou me agasalhar em excesso. Eu posso ter uma crença que no frio eu vou descer e realmente adoeço. E aí eu vou me conectar com quem não gosta do frio, porque eu vou estar naquela faixa vibratória, que vai me instigar mais pensamentos ruins sobre o frio, que esse trem não presta mesmo. Então vamos sumir desse negócio, vamos mudar daqui, vamos para um lugar mais quente. E eu vou ficar infeliz como resultado de estar morando num lugar que eu sinto frio. Então, vai envolvendo tudo. A partir do momento que eu passo... Bom, frio, ele não é bom ou ruim. É eu que estou dando esse significado porque é ruim. O que eu posso fazer para melhorar? Dar o significado que é uma coisa da natureza, que é passageiro. É só uma fase, daqui a pouco está calor. Então, eu vou me agasalhar e me aquecer de uma forma mais adequada, me proteger. E aí eu vou gerar um outro sentimento com relação ao frio, vou perder... Aquela crença que era ruim já não vai ser tanto assim mais... Tá vendo? Aí eu começo a mudar todo o processo. Então você muda um significado, muda um sentimento, muda uma crença, muda comportamento, muda conexões, muda resultado. E aí a gente chega numa conclusão, né? Não existe certo ou errado. Porque o certo ou errado é um significado que você está dando para algo. Se aquilo tá bom para... É igual a Adri falou do exemplo do criminoso que quis lá assaltar a carteira de alguém. O objetivo dele era aquele. Ele fez, ele conseguiu atingir o objetivo, ficou feliz. Para ele tá certo. Para ele tá certo. Para mim não está certo. Mas para ele tá. Então, não existe certo ou errado. Existe resultado. Os resultados que eu estou tendo na minha vida, para mim, estão legais? Beleza, vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Os resultados que eu estou tendo na minha vida
não estão legais, eu tenho que mudar algo. Tolo, o verdadeiro tolo é aquele que quer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Se você quer resultados diferentes, faça algo diferente. Mude qualquer ponto aí no seu ciclo. Você vai ter um resultado diferente. E aí as coisas vão começar a andar, a se movimentar e vai começar a ficar melhor para você. Porque você vai estar atingindo aquilo que você queria. Para você. Não para o outro. São os seus pensamentos, as suas crenças, os seus resultados. Né? E aí, com todo esse conhecimento sobre vibração, sobre esse ciclo, sobre a questão mediúnica, né? Trazendo de novo para o médium, a gente entende que o médium é corresponsável pela comunicação. Ele é um instrumento? É. Mas, ao mesmo tempo, ele é que está produzindo a comunicação. Então, ele é corresponsável pela comunicação. Ele, como sendo um indivíduo e tem um livre-arbítrio, ele pode escolher se ele quer passar aquela comunicação para frente ou não. Ele tem o poder de escolha. Ele tem o poder de impedir que o espírito fale algo que ele não concorde. Ele é um indivíduo, ele é uma individualização da inteligência, do princípio inteligente. Então, ele é um filho de Deus e tem o direito de escolher se ele vai transmitir aquela comunicação ou não. Uma dica para fechar aqui para vocês. E essa dica é para você viver bem com quem você quiser. Também para você escrever no seu cérebro. O responsável pela comunicação é o comunicador. Então, se você fala algo para alguém e a pessoa não entendeu, lembrem daquele áudio que eu falei de responsabilidade. Se eu falei algo para minha esposa e ela entendeu diferente, fez algo diferente do que eu esperava, eu não tenho o direito de apontar o dedo para ela e julgar e falar assim: você não prestou atenção no que eu falei, você não me dá atenção ao significado. Ao significado. Nós somos os reis dos significados, né? Porque ela entendeu uma coisa, eu falei outra. Só que o responsável pela comunicação sou eu que estou comunicando. Se eu não me fiz entender, a culpa não é dela, é minha que não soube me conectar a ela e fazer com que ela entendesse o que eu queria passar. Não é dela, não é porque ela faltou com atenção. O responsável pela comunicação é o comunicador. Se ela não entendeu, a culpa não é dela, é sua que não soube falar direito, ou falar de uma forma, porque falar direito é significado. Falar de uma forma que ela pudesse entender na íntegra o que você queria que ela entendesse. E se o responsável pela comunicação é o comunicador, o médium é o quê? O médium é o comunicador. Ele está transmitindo. Não só a questão de transmitir uma fala ou escrever um texto, uma ação também, porque comunicação também é ação, gente. Comunicação também é comportamento. Comunicação é verbo, tudo que é verbo é comportamento. Então, quando eu faço algo induzido por um espírito, através da minha mediunidade, eu sou corresponsável por aquilo. Se eu ofendi alguém porque eu fui intuído por um espírito leviano a ofender alguém, eu permiti essa conexão, eu permiti ele fazer isso comigo, eu sou corresponsável. Então não adianta falar assim: mas eu estava sob conexão mediúnica, né? Vulgarmente falando. Eu estava incorporado, eu não vi o que eu estava fazendo. Você é responsável pela sua comunicação. Independente de você estar conectado a um espírito ou não. Por isso a responsabilidade do médium é tão grande. Por isso o médium tem que ter conhecimento e saber o que ele está fazendo. Porque ele também é o responsável. Gente, isso é muito importante. Eu vou falar para vocês aqui.
Não dá para falar porcentagem, mas a grande maioria dos médiums não tem ideia disso que eu estou falando aqui. Joga a culpa no espírito. Ah, foi porque é o espírito que fez isso, eu não vi nada. Você é corresponsável. Então, se você quer ver, quer entender o que está acontecendo, vai estudar, vai se informar. Por isso que nós falamos aqui várias vezes. Foi no lugar onde tem médium trabalhando que não estuda, corre. Mas corre sem olhar para trás. Engata uma quinta, filho. E some daquele lugar. Não olha para trás. Ah, mas é meu primo, minha tia. Corre. Porque ele não tem ideia da responsabilidade dele. E ele é uma marionete dos espíritos mistificadores. A gente já estudou os mistificadores aqui. A gente vai relembrar na aula que vem. Tá? Então isso é fundamental. Fundamental. Vamos encerrar? Passamos o tempo aqui. Nossa, o tema é tão bom, né? Não, você fez eu lembrar das minhas aulinhas da quinta série. Como é que eu ia fazer para que as meninas entenderem a mensagem? Mas já acabou? Muito bom. Quem tá doido aí para ir embora, levanta a mão. Tocou o sino. Ah, não. Sem recreio. Gente, até aqui, alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Querem perguntar algo para a gente encerrar? Não, eu só quero acrescentar um pouquinho aí que você falou, Wellington, Adriana também, sobre os atos, né? Sobre até aquele rapaz que foi morto. Eu vejo muitos comentários, né? Então eu não entro no debate. Eu penso, gente, mas ele não é culpado. Os erros dele não são... A gente não pode julgar porque ele fez isso. Né? Foi um ato de covardia? Foi. O que ele fez foi errado? Foi. Mas a gente tem que parar para pensar que, é como você disse, né? Os atos foi errado. Mas talvez ele nem, sei lá, como... eu não julgo ele, sabia? Eu julgo os atos errados, não a pessoa. Exatamente. Nós temos o direito de repudiar os atos, as atrocidades. Para nós, atrocidade é um significado também. Para mim, aquilo era uma atrocidade o que ele fez. Para mim, meu significado é esse. Então, eu repudio todas aquelas atitudes dele. Sim, mas não posso julgá-lo. Você sabe de onde ele veio, você sabe qual foi a criação, você sabe tudo o que aconteceu com ele, você sabe toda a história dele, você sabe de tudo que ele já enfrentou na vida, o que fez ele se revoltar contra o mundo. Tá, independente do que ele fez, ele não poderia se revoltar, mas ele já aprendeu isso? Não teve oportunidade. Então quer dizer que todo criminoso nunca vai poder ter misericórdia, nunca vai ter oportunidade de se melhorar? Como o Hugo falou, amai vossos inimigos. Muito bem. Vamos encerrar então? Gente, dá uma lidinha na apostila. A gente vai agora, semana que vem, fechar a segunda parte aí, daí para frente do primeiro módulo, tá? E aí na outra aula, daqui 15 dias, a gente vai fazer um bate-papo avaliativo. É muito gostoso, vocês vão ver tanto que é gostoso esse bate-papo, tá? Então, Dri, você quer fazer a oração para nós? Opa! Vamos agradecer a Deus por esse momento. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus Cristo, por essa oportunidade, Senhor. Ser conosco sempre. Buscaremos o seu nome sempre, Senhor. Assim guardaremos em nosso coração os seus preciosos sonhos. Seu amor incondicional sempre estará na nossa vida. Obrigado por tudo. Que cada uma dessas pessoas que aqui estiveram, Senhor, recebam em seus corações da sua luz,
da sua paz, Senhor. Sê conosco, Senhor, sempre, hoje, amanhã e sempre. Obrigado por essa noite maravilhosa com os amigos, por falarmos sobre o seu nome, em seu nome, do seu nome, Senhor. Muito obrigado. E em tuas mãos, Senhor, entregamos mais esse trabalho da noite de hoje. Abençoe a todos. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, hoje, agora, amanhã e sempre, que assim seja. Que Jesus abençoe e ampare todos vocês, hoje e sempre. Que assim seja, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês.